Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Cursinho Ideia. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de funções orgânicas. Meu nome é Railson Souza, sou professor de Química 1 aqui no Cursinho e essa é a quinta aula de 6 partes. E hoje nosso foco se dará nos ácidos carboxílicos. Então é muito importante que vocês já tenham assistido às outras aulas, principalmente a última, que já falou de aldeídos e cetonas, que possui o grupo carbonila, que é bem importante para a gente, também aqui. Então, nesse sentido, vamos dar início ao nosso estudo. Bem, nesse primeiro momento, vamos conhecer os ácidos carboxílicos, conhecer mais esse grupo funcional. Os ácidos carboxílicos estão entre as principais classes de compostos orgânicos, caracterizando-se pelo grupamento RCOOH, que vocês podem visualizar melhor como a seguinte estrutura: uma cadeia carbônica ligada a um carbono, que por sua vez está ligada a uma carbonila, um dupla O, e um grupamento hidroxila, OH. Sendo assim, esse grupamento recebe o nome de grupo carboxila, uma união dos nomes carbonila e hidroxila. E ele é característico, ou seja, toda vida que você vê ele numa estrutura, você vai estar sabendo que ali é um grupo de ácido carboxílico. Então, onde que esses grupos estão presentes no nosso dia a dia? Então, muito provavelmente, você já pode ter sido picado por uma daquelas formigas vermelhas, ou como chamadas em algumas regiões de formigas de fogo. Então, essas formigas, elas liberam um determinado ácido, que é chamado de ácido fórmico, e possui essa estrutura aqui. No caso do ácido fórmico, o R é justamente um hidrogênio. Nesse sentido, um ácido fórmico é um exemplo mais simples possível de um ácido carboxílico, e é ele que nós vamos utilizar como o nosso primeiro exemplo, porém, ele é o mais simples e nós podemos visualizar outros mais complexos. Esse daqui é o ácido fórmico, porém, podemos visualizar esses outros três. E quem seriam eles? Esse primeiro aqui é o ácido acético, presente no vinagre, por exemplo. Esse segundo é o ácido tartárico, presente em grande quantidade na uva e, portanto, por exemplo, no vinho. E esse terceiro é o que nós chamamos de ácido cítrico, que ele é presente em frutas cítricas, como o limão, como a laranja, a tangerina e outras. Então, todos esses ácidos, o que eles têm em comum é o grupamento carboxila, C-O-O-H. No caso, aqui tem um, aqui tem 2, e aqui a gente tem 3 grupos carboxila. Então, isso varia muito e pode ser 1, 2, 3. Mesmo assim, ainda serão ácidos carboxílicos, todos esses, certo? Bem, como que nós podemos dar nome a essas estruturas? A nomenclatura dos ácidos carboxílicos segue a do alcano correspondente. Entretanto, o final é trocado por óico. Então, para você dar nome para um ácido carboxílico, tudo que você precisa saber é a nomenclatura dos hidrocarbonetos, dos alcanos, que foi visto no primeiro vídeo de funções orgânicas e no segundo também. E no final, em vez de você escrever ano, você vai escrever óico, que é a terminação para os ácidos carboxílicos. Então, a regra geral é o quê? Ácido na frente, nome do hidrocarboneto e óico no final, certo? Bem, um exemplo, a gente tem esse daqui, que eu chamei anteriormente de ácido acético, mas ácido acético é o nome do cotidiano dele. Em termos IUPAC, o nome dele correto é etanóico. Por quê? Porque ele tem 2 carbonos, esse e esse, então é et, só tem ligações simples, etan, e no final, em vez de eu colocar só um O, de ser etano,
eu vou colocar óico. Então fica ácido etanóico. Um outro exemplo, agora um pouco mais complicado, a gente tem essa estrutura, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então vai ser pente. Porém, no carbono 2, eu tenho esse grupamento, e no carbono 3, eu tenho esse. O grupamento de baixo, ele é um grupamento etil, enquanto o de cima é um grupamento metil. Sendo assim, o nome dessa estrutura vai ficar 2-etil ácido, 2-etil, 3-metil pentanóico. Eu tenho um etil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Eu tenho 5 carbonos, pentan, só tenho ligações simples, e no final, em vez de eu colocar só um O, eu coloco óico. Então, para vocês saberem a nomenclatura de ácidos carboxílicos, vocês têm que saber a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? Então assistam lá o vídeo que trata disso, é o segundo vídeo de química orgânica aqui do canal. Quais são as propriedades gerais dessa classe de compostos orgânicos? Bem, como eles possuem esse grupamento carboxila, eles são compostos bastante polares e, portanto, eles são solúveis em água, que também é polar, então é válida aquela regrinha clássica, né? Semelhante dissolve semelhante. Um segundo aspecto é que quando eu aumento a cadeia carbônica do meu ácido carboxílico, eu tenho uma redução da solubilidade, o que é natural, porque à medida que eu aumento a cadeia carbônica, eu também aumento a apolaridade da molécula, e moléculas apolares não são solúveis em água. Sendo assim, ácidos carboxílicos que têm muitos carbonos em sua cadeia não são solúveis. Em terceiro ponto, eles são muito reativos e eles participam de diversos tipos de reação, principalmente reações de substituição. Mas não precisam se preocupar com isso agora. Em futuros vídeos, que nós abordaremos as reações orgânicas, mostraremos também algumas reações dos ácidos carboxílicos. E um quarto ponto, o grupo hidroxila permite a formação de ligações de hidrogênio, porque eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio. Interações intermoleculares fortes. Por isso, estes compostos têm pontos de fusão e ebulição maiores que aldeídos, cetonas ou alcanos, correspondentes em número de carbono. Por quê? Porque esses compostos não formam pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Porém, os ácidos carboxílicos conseguem fazer isso, certo? Então, isso é a abordagem geral acerca dos ácidos carboxílicos. Entretanto, também podemos apresentar outros compostos que são derivados a partir deles. E é isso que vamos abordar agora, os derivados de ácidos carboxílicos. Através de reações específicas, os ácidos carboxílicos podem ser convertidos em uma série de outros tipos de compostos. Como, por exemplo, nós temos os ésteres, no qual a gente tinha lá no ácido carboxílico OH. No caso, aqui no éster, esse OH vai ser substituído por um grupo carbonílico, OR. Já eu tenho outra espécie que é o anidrido de ácido, no qual o H ele vai ser substituído por um grupamento como esse. Um outro tipo é um cloreto de ácido, no qual o O e o H são substituídos por um Cl e a amida, que vai ser mais detalhada quando formos falar das funções nitrogenadas no próximo vídeo, porém, nós temos a substituição por um grupamento NH2. Então, esses quatro são os principais derivados de ácido, e como vocês viram, eles são originados simplesmente através de alterações na estrutura dos ácidos carboxílicos. Então, aqui são novas funções orgânicas que têm diferentes propriedades, diferentes características, porém, todas têm propriedades parecidas com os ácidos carboxílicos. Então, as propriedades que eu falei para os ácidos carboxílicos também são válidas para eles. Um outro exemplo ainda são sais de ácido. No caso, se eu tenho uma reação
entre um ácido orgânico, um ácido carboxílico, e uma base, os produtos são idênticos àquele que nós observamos lá na química inorgânica, nas reações entre ácido e base. Um sal, no caso um sal de ácido, e água, certo? Então, o sal de ácido ele também é um derivado de ácido carboxílico, e a minha diferença se encontra aqui. Eu tenho esse grupamento ONA. Sendo assim, esse sal de ácido, essa ligação entre o oxigênio e o carbono, ela é iônica, ou seja, uma ligação muito intensa. Inclusive, é uma estrutura parecida com o sabão, no qual eu tenho algo semelhante a esse grupo ONA na ponta, na cabeça da estrutura. Porém, isso também vai ser abordado melhor no futuro nas reações de saponificação. Então, fiquem atentos ao canal. É um incentivo para isso. Bem, falando um pouco agora em específico sobre os ésteres, que são esse primeiro grupo aqui, que tem essa substituição do H por um grupamento carbônico, outra cadeia carbônica. Eles são estruturas muito importantes no dia a dia e eles estão muito presentes na natureza. Um exemplo bem simples é o aroma de frutas. O odor característico de frutas é devido à presença de moléculas de ésteres. Um exemplo é o abacaxi, no qual nós temos como responsável pelo odor essa estrutura que se denomina o butanoato de etila, que é a molécula responsável pelo aroma do abacaxi. Então, como será que a gente consegue entender essa nomenclatura? Butanoato de etila. Bem, para entender essa nomenclatura, nós precisamos visualizar tanto o ácido carboxílico como o álcool que deram origem ao éster. Sim, o éster ele vai ser originado através de uma reação chamada de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação, eu coloquei só um exemplo aqui para vocês, para a gente ilustrar como funciona a nomenclatura dos ésteres. Ó, nós temos essa primeira estrutura aqui, o ácido etanóico, reagindo com o etanol, essa segunda estrutura. A reação desses dois forma esse etanoato de etila e água. Então, como que a gente pode entender a nomenclatura dessa estrutura? Ó? O etanoato ele deriva do ácido etanóico, ou seja, ó, essa parte aqui da estrutura está relacionado com esse primeiro nome, etanoato. E já o etila, ela está relacionada com o etanol, ou seja, etanoato de etila. Está relacionado com o ácido etanóico e com o etanol. Da mesma forma, no butanoato de etila, nós temos butanoato, que estaria relacionado a um ácido butanóico, e o etila, que também é do etanol. Então, se eu pegar o ácido butanóico, que no caso seria com esses 4 carbonos aqui, e o hidrogênio no lugar dessa cadeia, e reagisse ele com o etanol, eu daria origem ao etanoato de etila. Certo, gente? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, né, sobre isso, vocês podem deixar no comentário à vontade que eu vou estar tratando também. Bem, agora realmente não é bem um exercício, mas é algo para ilustrar como que isso costuma aparecer nas questões, para você identificar grupos funcionais, tanto os ácidos carboxílicos como os seus derivados. Então, como é que acontece? Vai ter lá uma molécula, geralmente uma molécula grande, porém, o que a questão vai pedir? Para você identificar quais funções estão presentes naquela molécula. Então, aqui como exemplo, eu trouxe essa molécula, que é uma molécula de asparmate, é um adoçante artificial, bem comum, e ela tem diversas funções que nós trabalhamos na aula de hoje. Por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro grupo, que eu circulei de amarelo, e que nada mais é do que uma carboxila, né? Um dupla O e um OH. Ou seja, nós temos um ácido carboxílico. Além disso,
nós temos aqui esse dupla O ligado a um nitrogênio, ou seja, se trata de uma amida. E, em terceiro, nós temos esse dupla O ligado a um O que está ligado a um CH3, é um grupo carbônico, ou seja, se trata de um éster. Além deles, também temos esse grupamento aqui, ó, NH2, que sabemos que é uma amina, porém não foi abordado na aula de hoje e vamos abordar em aulas futuras, na próxima aula sobre funções orgânicas na realidade. Sendo assim, é dessa forma que nós identificamos essas estruturas, esses grupos funcionais. É bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. Eu agradeço muito pela atenção e desejo bons estudos. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários do vídeo. E sigam o Instagram do cursinho, se inscrevam no canal do YouTube, acompanhem os vídeos, fiquem atentos às novidades. E é isso. Até a próxima, pessoal. Foi ótimo estar aqui.